Para fazer esse barrado de coração, então eu vou precisar de um conjunto de faixas, medindo aqui no caso, essa pink, 4 centímetros de largura, essa do lado de cá mais estreita, que é o azul, com 6, e essa do lado de cá, 9. Então, repetindo, 6 de largura, 4 e 9. Aqui eu já costurei e eu tô usando, eu calculei essas medidas para a máquina industrial, que é meio centímetro só de margem de costura, ok? Então, esse é o primeiro conjunto de faixas. Aqui eu já costurei e agora vou recortar na mesma medida da faixa pink. Vou recortar os outros pedaços aqui com 4 centímetros, que é a medida da pink. Aqui já cortei todos com 4 centímetros de largura, que é a largura dessa faixa aqui do meio. Okay? Agora precisa também de um outro jogo de faixa, dessa vez com essas faixas aqui da beirada com 6 centímetros e aqui do meio 4 e 4. Eu coloquei duas iguais costuradas porque eu não tinha uma inteira dessa largura. Se você tiver uma inteira com 7 centímetros, seria o suficiente. Mas como eu não tinha, eu costurei as duas de 4 e já recortei com 4 centímetros também. Feito isso, já os dois jogos de faixas já costurados e recortados, agora a gente começa a montar o barrado. Eu mais ou menos já coloquei aqui como que é. Para você não se perder, você costura de 2 em 2. O modelo vai ser esse aqui. Deixa eu separar aqui para você visualizar melhor. Então, você vai posicionar a cada duas, uma do primeiro jogo de faixas e outro do segundo jogo de faixas, dessa maneira. Do primeiro jogo de faixas, essa faixa aqui azul mais larga, você põe, no seu caso aí, para baixo, ok? E vem com o outro que tem aqui no centro os dois iguais, os dois pinks, e posiciona o de baixo em contato com esse aqui, assim, ó. Aqui no meu caso, como eu emendei duas pinks, aqui ele vai dar a emenda de costura certinho. Então, esse pink daqui com esse aqui. É assim, você vai costurando de 2 em 2 nesse sentido, nessa posição aqui, ok? Lembrando, essa primeira aqui, ó, a parte maior para baixo e a parte menor para cima. E o outro, você pega o primeiro quadradinho de baixo e posiciona ele junto com esse quadradinho pink dessa faixa anterior aqui. Então, esse é o joguinho motivo. Aqui ele vai formar um coração, certo? E aí depois você vai juntando de 2 em 2. Então, primeiro eu faço isso em todos, nessa posição. Marca bem isso aqui. Depois você vai juntando assim, ó, ponta com ponta, essas pontas aqui, ó. Então, assim, ó, aqui já tem mais um jogo de 2, eu posiciono aqui, ó, ponta com ponta. Aqui eu já tenho mais um joguinho de 2, ó. Eu vou posicionar a ponta desse com a ponta desse, assim, ó. E aí vai formando o barrado. Mais um joguinho aqui, ó, ponta desse jogo de cá e a ponta desse jogo de cá. Então, aqui o que eu acabei de falar, vou mostrar como que eu tô fazendo, aí, ó. Eu já emendei de 2 em 2, agora eu vou emendando um por um aqui, formando o barrado. Ó, aquilo que eu falei, para não ficar confuso, para você conseguir enxergar direitinho. Então, vim aqui, emendei, né?
de 2 em 2, ok? Esse que tem a parte para baixo aqui, a parte maior para baixo, e ele em contato com esse primeiro quadradinho de baixo aqui da segunda faixa, ok? Já formou assim. Agora nós vamos emendar entre eles aqui, eu acho o bico aqui dessa parte de cá e o bico daqui, onde o pink encontra com o azul. E aqui eu encontro, bico com bico, certo? Aqui, o bico de cá, aqui. E aqui, no último aqui, tem uma ponta aqui e mais um joguinho, eu pego a ponta de cá e ponho aqui. Eu comecei a emendar, né? Fiz os coraçõezinhos, emendei de 2 em 2 e na hora de emendar tudo, eu achei que para mim, para o trabalho que eu quero fazer, uma peça só inteira, grandona, não ia dar certo para o que eu quero fazer. Eu quero montar uma outra lancheira muito bem. Então a lancheira ela é menor que bolsa. Então por isso que eu acabei não emendando tudo do jeito que eu estava mostrando aí no vídeo. O que eu fiz? Então eu emendei de 3 em 3 corações, né? Aqui eu tinha mostrado 5 joguinhos, né? 5 corações, mas eu tinha mais cortado, montei mais um e emendei assim, 3 corações. Aí, aquela faixa de 9 centímetros que ela fazia parte daquele jogo de faixas, desse primeiro jogo de faixas, ela tinha sobrado. Então, eu emendei uma faixa aqui de 9 e uma faixa aqui de 9. Só que essa medida, eu tô só falando como que eu fiz. Essa medida não é muito certa, porque ela vai tirar quase que inteira. Agora aqui eu vou refilar, que eu tô mostrando para vocês como que eu montei. Coloquei 3 corações, né? E um pedaço da faixa de 9 aqui e um pedaço da faixa de 9 aqui. Agora tudo isso vai ser recortado, como eu fiz nesse aqui. Aqui eu já recortei para vocês verem. Então, grande parte dessa faixa aqui, grande parte dessa faixa de 9 que eu coloquei aqui nessa lateral, é só porque eu já tinha ela cortada mesmo. Mas de repente, se você tiver um outro pedaço, um outro pedaço de faixa menor, talvez dê. Porque aqui, eu quis refilar a partir desse biquinho aqui de cada um do coração. Aqui eu coloquei 2,5 centímetros, aqui e aqui. Tá dando para perceber aqui, nessa que eu já refilei, aqui. Só que, em primeiro lugar, para começar a refilar isso aqui, eu começo por aqui. Eu posiciono uma linha da régua aqui, encontrando com esses bicos aqui, e dou a distância, vejo quanto que deu até aqui, nesse encaixe aqui. Se não me engano, tá dando 2 centímetros ou 1,75, para ficar uma coisa mais ou menos certinha. Então, eu alinho por aqui, esse bico desses coraçõezinhos aqui e esse bico que tá aqui, certo? Essa distância aqui, que é como eu fiz aqui, tá vendo? Esse pedacinho ficou aqui, então ficou tudo retinho. Primeiro eu faço esse corte aqui, nessa parte de cima. Depois eu faço aqui na parte de baixo, me orientando pelo biquinho aqui do coração da parte de baixo. Mesma coisa, até onde o tecido vai aqui, para não ficar nenhuma ponta, ok? Corto isso aqui. Então, cortado aqui e aqui, ficou uma faixa reta, né? Assim. Aí eu alinho a régua aqui numa dessas faixas, dessa borda aqui que eu já refilei, que daí eu alinho e sai aqui no ângulo certinho de 90 graus. E aí, depois que eu cortei aqui, esses pedaços aqui, eu alinho a régua aqui, só que aqui eu escolhi, aqui não foi determinado o tamanho pela entrada aqui do tecido, como tá desse lado de cá. Aqui não, essa lateral aqui, eu que determinei o tamanho que eu queria, porque se eu quisesse, podia ter chegado até aqui na frente, mas não era isso que eu queria.
o tamanho do barrado que eu preciso aqui para mim com 2,5 já tava bom, 2,5 de cada lado. E aí sai bem retinho no ângulo aqui. Depois de cortar dessas duas beiradas, eu corto as pontas, ok? De acordo com o tamanho que eu preciso. Aqui no meu caso, eu fiz assim. E aí ele vai ficar desse jeito que tá aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui eu cortei assim, né? Com 2,5. Então, eu vou utilizar, na verdade, esses 2 barradinhos. Então, ao invés de fazer um grandão, eu fiz 2 pequenininhos. Eu já estou mostrando isso aqui porque, como a gente está compartilhando as ideias e sugestões e eu também estou dando dicas de costura para vocês, aquilo que eu sei eu estou compartilhando, então já estou mostrando o que eu resolvi fazer. Na hora que eu comecei a montar o barrado, eu falei assim, não, esse barrado grande para mim não vai servir, então eu vou fazer 2 pequenos. E foi isso que eu fiz, por isso que eu já estou mostrando aqui para vocês como que eu construí os barrados de acordo com a minha necessidade. E aí você se orienta na hora que você for fazer o seu, pensando já no trabalho que você vai fazer, aonde você vai aplicar o barrado, né? Porque de repente você pode querer fazer um barrado para aplicar num pano de prato, numa toalha de banho. Esses barrados, eles têm assim N opções de uso, de aplicação dele, né? Como eu estou sugerindo aqui. Então, pode ser em bolsa, lancheira, como eu vou fazer, pano de prato, pano de fogão, cortina. Aí você escolhe as cores do jeito que você quer. Trilho de mesa, centro de mesa, toalha de mesa, toalha de banho, né? E por aí vai. Então, esses barrados, eu gosto muito deles porque eles têm muita opção de uso, sabe? De aplicação. Eu adoro. E dá um charme muito especial na peça, né? Que a gente vai fazer com eles, onde a gente vai aplicar. Por hoje é só. Eu espero vocês para o vídeo de amanhã. Então, eu vou ensinar a montar a lancheira usando esse barradinho aqui que eu fiz, esses 2 barrados aqui. Ela vai ter o barrado dos 2 lados da lancheira, vai ficar muito legal. E qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários. Tchau e até o próximo vídeo.